Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos atender o pedido do Vitor. O Vitor mandou pra gente a prova de soldado da Polícia Militar do Ceará, que aconteceu agora em 2023, uma prova organizada pela banca IDECAM. O Vitor falou que tem muitas questões que tem sugestão de serem anuladas e que ele queria ouvir a voz deste professor sobre essas questões. Então, Vitor, eu estou aqui para dar a minha opinião sobre as questões dessa prova para você e para todo o Brasil. Quem está estudando para provas militares das regiões Norte e Nordeste do Brasil, pode conferir essa playlist aqui, onde você encontra todos os materiais da região Norte e Nordeste disponíveis aqui na Central dos Números, tá bom? Vamos então às questões, ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão é a questão da inscrição. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí para ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos. Bora! O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Ceará determinou que o oficial de dia colocasse policiamento na guarda do batalhão, na guarda do presídio militar e na Praça José Bonifácio. Sabendo que os policiais se revezam a cada 2 horas e, no máximo, devem cumprir 8 horas de efetivo plantão, quantos policiais serão necessários para suprir a necessidade desses 3 postos de serviço em um dia? Essa questão é fácil, né? Então, cada policial pode trabalhar no máximo 8 horas por dia, certo? O dia tem 24 horas, então a gente precisa, para cada dia, de pelo menos 3 policiais, né? Um dia tem 24 horas. Se cada policial pode trabalhar 8 horas por dia, 24 horas dividido por 8 vai dar 3 policiais para cobrir um dia, né? Então, a gente precisa de 3 policiais para cada um dos postos. A gente tem 3 postos de trabalho, a gente vai multiplicar 3 postos de trabalho vezes 3 policiais, o que dá 9 policiais no total. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Uma questão tranquilinha, né? A informação de que eles se revezam a cada 2 horas não precisava ser levado em consideração para resolver essa questão. Beleza? Bora para a próxima. Questão número 14, uma questão de conjuntos. O conjunto dos policiais militares do estado do Ceará menos a interseção do conjunto dos cabos e dos soldados é igual a quê? Então, uma questão teórica de conjuntos. Ele diz que existe um conjunto dos policiais militares, que eu chamei aqui de conjunto P, um conjunto de cabos e um conjunto de soldados. Normalmente, quando a gente pensa em cabos e soldados, são conjuntos independentes, separados, certo? Porque uma pessoa não pode ser cabo e soldado ao mesmo tempo. Ou ela vai ser cabo ou vai ser soldado de uma mesma polícia militar, correto? Aí, o problema diz aqui, o conjunto dos policiais militares do Ceará, ele quer o conjunto dos policiais militares do Ceará menos a interseção do conjunto dos cabos e dos soldados, ou seja, menos o encontro dos cabos com soldados. Não existe encontro, então é menos um conjunto vazio. Vai ser o conjunto P menos a interseção de C com S. Só que a interseção entre C e S, onde que os conjuntos C e S se encontram? Eles não se encontram, porque quem é cabo só é cabo, quem é soldado é só soldado, né? É um conjunto vazio a interseção. Então, o conjunto P menos um conjunto vazio vai dar o próprio conjunto P, certo? A gente tem que observar cada uma das afirmações e descobrir qual é igual ao conjunto P, beleza? A letra A diz: interseção do conjunto dos policiais militares do estado do Ceará menos o conjunto dos cabos. Então, a gente vai ter a interseção do conjunto dos policiais militares menos o conjunto dos cabos com o conjunto dos policiais menos o conjunto dos soldados. O que vai dar essa interseção? Pensa comigo. Conjunto P menos C. Então, o verde menos o vermelho. Vai sobrar o quê? Vai sobrar tudo o que está aqui do lado de fora do verde, mais o S. Interseção com o P menos o S, ou seja, interseção com o P, o C menos o S. Beleza?
Consegue visualizar? Então, aqui eu vou ter bolinha verde com bolinha azul e aqui eu vou ter bolinha verde com bolinha vermelha. A interseção é onde os dois se encontram. Onde os dois se encontram? Os dois se encontram só nessa área do verde, que não inclui o C nem o S, beleza? Só essa área aqui, ó, que está fora dos conjuntos azul e vermelho. Então, isso significa que a gente vai ter o conjunto P menos a união de C e S. P menos C, união S. Beleza? Isso aqui é igual a P? Não. Então, essa não é a resposta da questão. Ok? Letra B. União do conjunto. Então, união de quais conjuntos? P, união C. Então, união dos conjuntos P, união C, com o conjunto dos policiais militares do Ceará, P, menos o conjunto dos soldados, menos S. Aqui a gente tem, então, P união C, esse conjunto grande união com esse pequeno. Vai dar o próprio conjunto grande, vai dar o próprio conjunto P, né? Então, vai ser P união P menos o S. P menos o S é o P e o C, ok? Então, união de P com P menos S, isso tudo, união com isso aqui, vai dar isso tudo, vai dar o próprio P. Então, essa poderia ser a resposta da questão, né? Porque é igual a P. Beleza? Letra C. Interseção do conjunto dos policiais militares. Então, interseção do conjunto dos policiais militares, P. União, conjunto dos cabos. União, conjunto dos cabos. Isso aqui vai dar o próprio P, como a gente já falou aqui em cima. Com o conjunto dos policiais militares do Ceará, P, menos o conjunto dos soldados. Então, P, união C, vai dar o próprio P. P, interseção com P menos S, vai dar o P menos S, né? Porque a interseção é aquilo que é comum nos dois, beleza? Vai ser o próprio P menos S. Então, P menos S não é igual a P, então essa está errada. União do conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, menos o conjunto dos cabos, então P menos C, união com o conjunto dos policiais militares, união com P. Então, se eu tenho P união com o P menos alguma coisa, a união vai ser tudo, vai ser o próprio P. Então, aqui a gente teria outra resposta para essa questão. Então, essa questão provavelmente vai ser anulada, porque já tem duas alternativas corretas, né? A letra E. União do conjunto dos policiais militares do estado do Ceará, menos o conjunto dos cabos, com o conjunto dos policiais menos o conjunto dos soldados. Então, eu vou ter união de P menos C, o que vai dar do verdinho com o azul, né? Então, vou excluir o vermelho. União disso com o verdinho menos o azul, vai ser o verdinho com o vermelho. Então, eu vou unir o verde com azul com o verde com o vermelho, vai dar o conjunto verde todo, vai dar o P. Ou seja, de acordo com essa afirmação, assumindo que a interseção entre o conjunto de cabos e soldados é um conjunto vazio, existem três alternativas de resposta possíveis, corretas. Então, no meu ponto de vista, essa questão deve ser anulada. Entretanto, o gabarito oficial, né, o gabarito antes dos recursos, traz como alternativa correta a letra E. Para ser a letra E, o conjunto dos cabos deve fazer interseção com o conjunto dos soldados. Deve ser assim, ó. Né? Então, aqui vai ter o conjunto dos policiais envolvendo o conjunto vermelho, tendo a interseção com o conjunto azul. Se fosse assim, se houvesse cabos e soldados, existissem cabos que são soldados, aí sim a resposta seria a letra E. Beleza? Se fosse assim, existisse um cabo que era cabo e soldado ao mesmo tempo, aí sim a letra E está certa, vai ser só a letra E como resposta. Mas, pela lógica, né, da polícia militar, uma pessoa não pode ser cabo e soldado ao mesmo tempo, né? Uma pessoa não pode ter duas posições ao mesmo tempo. Pelo menos é o meu ponto de vista. Ok? Você concorda? Concorda ou discorda? Ou sem corda? Vamos para a próxima, questão número 15.
Existiam em meados do ano de 2011, na Polícia Militar do Ceará, 3 tipos de escalas de serviço. A, 12 por 36, trabalha 12 e folga 36 horas. B, 6 por 1, trabalha 6 dias consecutivos com turnos de 8 horas e folga 1 dia. E C, 12 por 24, 12 por 72, trabalha 12 horas e folga 24 horas e em seguida trabalha 12 horas e folga 72 horas. As quais figuravam em caráter ininterruptos. O soldado PM 30.345 Xavier trabalhou um período em uma companhia vivenciando as 3 escalas da seguinte forma: B, B, C, C, B, A, C, B, A. A partir disso, qual foi o total de horas trabalhadas pelo policial militar? Aqui uma questão de soma e multiplicação, né? Então, quem trabalha na escala A trabalha 12 horas. Quem trabalha na escala B trabalha 6 vezes 8, né? 6 dias de 8 horas cada dia, 6 vezes 8, trabalha 48 horas. Quem trabalha na escala C, 12 mais 12, né? Trabalha 12, folga 24, trabalha mais 12. 12 mais 12, 24 horas. Beleza? Aí, conta aqui. Quantas letras A você tem aqui? 1, 2, 3, 4. Você vai ter 4A. Então, você vai ter 4A. Quantos Bs você tem? 1, 2, 3, 4B. Quantos C? 1, 2, 3 Cs. Beleza? Então, multiplica 4 vezes o A, 4 vezes 12 horas, mais 4 vezes 48 horas, mais 3 vezes 24 horas. 4 vezes 12, 48. 4 vezes 48, 192. 3 vezes 24, 72. Somando 48 mais 192 mais 72, você vai chegar em 312 horas. Então, pelas informações dadas pelo problema, a resposta seria 312 horas. Existe essa alternativa? Não! Se eu estivesse na prova e estivesse fazendo essa questão, via lá 312, eu ia marcar a alternativa mais próxima de 312, que é aqui 300. De fato, esse foi o gabarito dado pela banca IDECAM. Mas essa questão, com certeza, precisa ser anulada, porque ela não contém entre as alternativas de resposta a resposta esperada. Ele não disse aqui um valor aproximado. Qual foi o valor aproximado do total de horas trabalhadas pelo policial? Desculpa, ele falou qual foi o total de horas trabalhadas. Então, ele tinha que dar aqui a opção de 312 horas, ok? Então, é possível que essa questão seja anulada. Eu espero que essa questão seja anulada. Combinado? Vamos para a questão número 16. Questão do like. Olha só, estou corrigindo essa prova com você. Essa prova que tem muitas questões mal elaboradas. Né? Deixa o like aí no vídeo, porque é ruim corrigir prova assim, que tem questões cuja banca não deu tanta atenção para elaborar, né? No batalhão de policiamento de trânsito existem 55 viaturas e 38 motocicletas. A Coordenadoria de Apoio Logístico está com uma meta de triplicar o número de cada tipo de veículo desse batalhão. Qual será o número total de pneus que deverão ser inspecionados no batalhão pelo P4 assim que a nova frota for enviada? Bom, levando-se em consideração que eles vão avaliar todos os veículos, os velhos e os novos, né? E vão olhar só os pneus que estão sendo usados pelos veículos, basta a gente calcular, então, o número total de viaturas de motos. Vai triplicar. Triplicar é multiplicar por 3. 3 vezes 55. 3 vezes 50, 150. 3 vezes 5, 15. 150 mais 15, 165. 165 viaturas. Motos. 3 vezes 38. 3 vezes 30, 90. 3 vezes 8, 24. 90 mais 24, 114. As viaturas normalmente têm 4 pneus, então multiplica por 4. 165 vezes 4, isso dá 660. As motos normalmente têm 2 pneus, né? Então multiplica por 2. 2 vezes 114, 228. Somando 660 com 228, você vai chegar em 888 pneus. Só isso. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, essa questão aqui, a gente consegue achar a resposta esperada pela banca. Vamos para a próxima, questão número 17.
No CIOPS existe um serviço de supervisor de turno, ou seja, é o oficial responsável pela fiscalização dos operadores que conduzem as ocorrências via rádio e ou TMD da viatura. Qual é o número de oficiais que tiram esse serviço para que pelo menos 3 façam aniversário no mesmo mês? Esse tipo de questão você tem que resolver pensando no pior cenário. Ele quer que 3 pessoas façam aniversário no mesmo mês, mas você está com azar. Você vai pensar na pior situação possível. Então, quando você pensa na situação, você pensa, nossa, mas e se cada pessoa fizer aniversário num mês diferente, né? Pior cenário, cada um faz aniversário em um mês diferente. Assim vai ser difícil achar 3 pessoas no mesmo mês. Então, se cada um fizer aniversário num mês diferente, quantas pessoas você precisa ter para que pelo menos 3 façam aniversário no mesmo mês? Então, você vai ter que ter 12 pessoas fazendo aniversário, cada um em um mês, né? Então, você não garante nada. Mais 12 aniversários, cada um em um mês. Então, aí você já teria 24 pessoas. Então, você teria 2 pessoas fazendo aniversário em cada mês, certo? Isso porque você está com azar, né? Porque se você tivesse com sorte, você pegaria 3 pessoas fazendo aniversário tudo em janeiro, por exemplo, né? Aí estaria com sorte, mas você está com azar, então toda a possibilidade que você olha é a pior possível. Para ter 3 pessoas fazendo aniversário, então aqui você já tem 2 pessoas fazendo aniversário em cada mês. Para ter 3 aniversários em um mesmo mês, basta você acrescentar mais uma pessoa, um aniversário em um mês. Nesse caso, acrescentando mais uma pessoa, com certeza vai ter um mês com 3 aniversariantes, né? Então, 12 mais 12, 24, mais 1, 25 pessoas. Para que pelo menos 3 pessoas façam aniversário no mesmo mês, você tem que ter pelo menos 25 pessoas. Aí, essa questão também tem problema, mas eu acho que não vai ser anulada, né? Por quê? Qual que é o problema? Ele tinha que falar qual é o menor número de oficiais que tiram esse serviço para que pelo menos 3 pessoas façam aniversário no mesmo mês. Ou qual é o número mínimo de oficiais que tiram esse serviço para que pelo menos 3 pessoas façam aniversário no mesmo mês. Por quê? Se você pegar 30 pessoas, com certeza pelo menos 3 vão fazer aniversário no mesmo mês. 36, com certeza. 48, 96, qualquer número acima de 25 vai ter pelo menos 3 pessoas fazendo aniversário em um mesmo mês. Então, quando ele não fala que é o menor número, você poderia marcar qualquer uma das respostas que estaria certa, né? Não sei se a banca vai aceitar esse argumento lógico, mas isso é lógico, isso é óbvio, isso é claro, né? Mas as bancas às vezes não dão o braço a torcer e mantêm o gabarito para uma questão que tem múltiplas alternativas de resposta, ok? Então, para essa questão, você teria todas as opções de resposta possíveis, mas a banca considerou a menor resposta, que foi 25, né? E ele não pediu o menor número. Sacanagem. É uma sacanagem, sinceramente, é uma sacanagem. Mas é o que eu acho que vai acontecer. Questão número 18. Sabemos que não é verdade, se não é verdade que é o caso falso, né? Que o policial militar, que é a negação, não é verdade, é a negação, que o policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais, é correto afirmar o quê? Então, se você estuda aqui pelo canal, né, nessa playlist aqui, playlist de aulas de lógica, você sabe essa questão aqui facinho, né? Então, ele quer a negação do e. Para negar o e, que é a conjunção, nega tudo, troca o e por ou. Nega tudo, troca o e por ou. Como é que a gente nega? O policial militar de serviço pode dormir. Basta falar que o policial militar de serviço não pode dormir. O policial não pode dormir. Troca o e por ou, nega a segunda parte. Pode usar a viatura para fins pessoais, você vai escrever não pode usar a viatura para fins pessoais. Essa é a resposta. O policial não pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais. Essa aqui está certinha, né? O policial de serviço não pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais. Beleza? Nas nossas aulas de noções de lógica, você tem todo o material necessário para acertar essa questão aqui em 2 palitos, né? 2 segundos. Leu a questão, raciocinou,
escreveu, marcou. Essa aqui não dava para errar, não. Vamos para a questão número 19. Vem comigo. Essa questão, outra questão que gera dúvida. 3 policiais servindo no batalhão de segurança patrimonial, um soldado, um cabo e um sargento, trabalham nas salas alfa, beta e gama, assumindo as funções de P1, P2 e P3, não obrigatoriamente nessa ordem. Sabemos que o sargento assume função de P3, o que trabalha na sala alfa é o P2 e o soldado não trabalha na sala gama e não assume função de P3. Os policiais que trabalham respectivamente na sala alfa e o que atua como P1 são quais? Então, você tem 3 pessoas, o sargento, o cabo e o soldado. O problema disso é que o sargento tem a função P3, né? Então, aqui, ó, o sargento assume a função P3, mas não falou qual sala ele trabalha. O cabo não falou nem a função, nem a sala, né? E o soldado falou que o soldado, ó, não trabalha na sala gama. Se ele não trabalha na sala gama, ele trabalha na sala alfa ou na beta, né? E não assume P3. Se ele não assume P3, porque o sargento já é P3, né? Ele vai ser P1 ou P2, beleza? E diz que quem trabalha na sala alfa é o P2. Então, vamos assumir aqui, a gente vai jogar aqui com essas posições que estão vagas, né? Se quem trabalha na sala alfa é o P2, vamos falar que é o soldado, né? Se for o soldado, o P2. Então, o soldado não vai ser o P1. Se ele não vai ser o P1, ele não vai trabalhar na sala beta, né? Porque quem trabalha na sala alfa é o P2. Então, nesse caso, o soldado seria o P2, trabalharia na sala alfa. O cabo seria o P1, né? E o sargento seria o P3. Só que a gente não poderia definir qual seria a sala do sargento e do cabo, né? Então, essa aqui ficaria indefinida, a sala ficaria indefinida. Porque aqui é alfa, aqui poderia ser beta ou gama, aqui poderia ser beta ou gama. Então, como está indefinido, eu não marcaria a resposta a partir disso. Eu não marcaria a resposta dizendo que quem trabalha na sala alfa é o soldado e quem está na posição, na função P1 é o cabo. Eu não marcaria porque está indefinido, né? Então, será que a gente consegue, com outra opinião aqui, chegar a uma conclusão que a gente preenche todos os quadros? Olha só, vamos assumir então que o soldado, ao invés de ser P2, vai ser P1. Se ele vai ser o P1, ele não vai estar na sala alfa, ele vai estar na sala beta, né? Então, assumindo aqui que o soldado é o P1 e que trabalha na sala beta. Nesse caso, o cabo vai ser o P2. Se ele é o P2, ele vai trabalhar na sala alfa. E aí só sobra para o sargento trabalhar na sala gama. Então, observa, nesse segundo caso, a gente conseguiu preencher todas as posições. A função do soldado, a sala do soldado, a função do cabo, a sala do cabo, e a função do sargento e a sala do sargento. Então, nesse caso, a gente conseguiu determinar tudo e aí a banca levou em consideração essa possibilidade de resposta, né? Então, na sala alfa é o cabo e quem atua como P1, o soldado. Cabo e soldado, né? No meu ponto de vista, existe discussão, porque o fato de ter indefinição na sala não impede você chegar a uma conclusão em relação ao que foi pedido, né? Você consegue chegar a uma conclusão em relação ao que foi pedido, mas gera uma indefinição na sala das outras posições, beleza? Então, essa questão também pode ser questionada, mas, do meu ponto de vista, acho que não será anulada, beleza? Estou sendo sincero aqui com você, tá bom? Vamos para a próxima, questão número 20. A questão que tem essa tabela gigante. A figura abaixo apresenta o contra-cheque de um soldado pronto para PM Ceará. Então, tem o contra-cheque do soldado, diz que o salário bruto dele é R$ 4.166,58 e os descontos são R$ 1.303,10. Assinale a alternativa que apresenta o salário líquido do policial, bem como a porcentagem aproximada do salário bruto obtido pela gratificação de qualificação policial. Então, salário líquido é o salário bruto menos os descontos. Você vai fazer R$ 4.166,58 menos 1.303,10. Fazendo a subtração, 8 menos 0, 8, 5 menos 1, 4, 6 menos 3, 3, 6 menos 0, 6, 1 menos 3 não dá, 11 menos 3, 8, 3 menos 1, 2, 2.863,48. Vai nas alternativas de resposta,
não tem nenhuma alternativa com essa opção de resposta. Então, provavelmente, essa questão também vai ser anulada. Essa não tem jeito, essa não tem opção de resposta correspondente ao valor esperado. Então, essa questão não tem jeito, tem que ser anulada, tá bom? Se não for anulada, entra na justiça, faz protesto, porque essa questão não pode não ser anulada. Não tem alternativa de resposta correspondente ao valor esperado. Beleza? Porcentagem. Ele quer a porcentagem em relação ao salário bruto da gratificação de qualificação policial. A gratificação aqui, ó, é de R$ 901,88. R$ 901,88 corresponde a quanto em relação a R$ 4.166,58? Basta você dividir 901,88 por 4.166,58. Fazendo a divisão, você vai chegar em 0,216. Transformar um número decimal em porcentagem, basta multiplicar esse número decimal por 100. Né? Então, esse número vezes 100, anda com a vírgula duas casas para a direita, vai dar 21,6. Beleza? Então, se eu tivesse na prova, marcaria a alternativa mais próxima, 2.863,48 e 22. Né? Então, seria aqui 2.803,48 e 22, que foi o gabarito dado preliminarmente. Né? Mas essa questão tem que ser anulada porque o valor não é 2.803,48, é 2.863,48. Beleza? Pronto para a próxima? Então, essa questão era fácil, né? Questão fácil, uma subtração e uma divisão. Vamos para a questão número 21. O interstício na PMCE é o tempo mínimo de efetivo serviço considerado em cada posto ou graduação, descontado o tempo não computável. Para a graduação de cabo, são 7 anos na graduação de soldado. Vamos escrevendo aqui, ó. Então, para a graduação de cabo, são 7 anos de soldado. Para a graduação de terceiro sargento, 5 anos de cabo. Então, cabo, 5 anos, vira terceiro sargento. Para a graduação de segundo sargento, 3 anos como terceiro sargento. Então, terceiro sargento, 3 anos, vira segundo sargento. Para a graduação de primeiro sargento, 3 anos na graduação de segundo sargento, então mais 3 anos, vira primeiro sargento, e por fim, 4 anos na graduação de primeiro sargento para a graduação de subtenente, 4 anos para virar subtenente. Um soldado que tenha ingressado nas fileiras da PMC em 2022 e em meados de 2027, ou seja, 5 anos depois, pediu licença de 2 o quê? 2 meses? 2 dias? 2 horas? 2 milésimos de segundo, né? Pediu licença de 2 para tratar de interesse particular. Então, questão mal feita, mal elaborada, né? Deveria ter escrito, pediu licença de 2 anos para tratar de interesse particular, ou seja, sem remuneração da PMCE e sem computar tempo de serviço. Em qual ano esse policial chegará à graduação de subtenente? Chegará à graduação de subtenente, supondo que sempre tenha conseguido entrar no quadro de acesso e tenha realizado todos os cursos de formação a contento. Bom, ele precisa de quanto tempo para chegar a subtenente? 7 mais 5 mais 3 mais 3 mais 4, né? Isso dá 22 anos. Só que ele pediu licença de 2 dias. De licença de 2, suponho que sejam anos, mas não está escrito que são anos, né? Então, vamos supor que são anos. Então, ele gastaria 22 anos mais 2 anos de licença, 24 anos. Se ele começou em 2022, 2022 mais 24 anos vai dar 2046, certo? 2022 mais 24, 2046. Ele chegaria lá subtenente em 2046. Eu marcaria essa resposta, 2046. O gabarito preliminar dá como alternativa correta a letra E, 2050. Não sei como chegar a uma 2050, né? Aí precisa ver lá como funciona na Polícia Militar. Você está fazendo a graduação de soldado, começou em 2022, parou em 2027, então 5 anos, tem que fazer 7 anos. Esses 5 anos, depois você pede licença de 2 anos, tem que ser abonados? Não contam? Eles não vão contar? Se não for contar, começaria a contar os 22 anos depois de 2029, né? Então, 2029 mais 22 anos daria 2051, nem daria 2050, né?
Então eu não sei como chegou em 2050, não. Então eu marcaria como alternativa 2046, beleza? Pela descrição que está no problema, né? Se você está fazendo uma prova, você precisa ter um conhecimento prévio, né? Que está nos livros, mas você não precisa conhecer a carreira da Polícia Militar, né? Se você está fazendo prova para a Polícia Militar, não necessariamente você precisa conhecer os trâmites internos da carreira da Polícia Militar para inferir coisas na prova de matemática. Numa prova de legislação, né? De normas da Polícia Militar, beleza, mas na prova de matemática, não. Você tem que olhar o programa que está na prova de matemática. Tá bom? Então, levando-se em consideração o enunciado, a minha resposta seria 2046. Vamos para a próxima, questão número 22. É a última questão. Essa questão talvez seja mais fácil da prova. O comandante-geral da PMCE, atento às estatísticas do número de furtos no Ceará, resolve implementar uma operação em todo o estado denominada Operação 12 Tábuas, para conter o referido tipo criminal. Então, o gráfico série mensal de furtos, ele dá o número de furtos de acordo com os meses dos anos, né? De 2021 e 2022. Ao observar o gráfico 1 oriundo da CIP, entre quais meses houve maior diferença na incidência de furto no estado do Ceará? A maior diferença vai ser observada num gráfico assim, naquele segmento que tem a maior inclinação. A maior diferença é a maior inclinação. Então, qual é desses tracinhos aqui o que está mais inclinado? O que está mais inclinado é esse aqui, ó. Está indo de 4.741 para 5.808. Então, busca na alternativa de resposta. É o mais inclinado, né? O que está mais próximo da vertical. Os outros estão mais horizontais. Beleza? Então, olha se tem lá entre junho e julho. Entre junho e julho, essa é a resposta da questão. Não precisava nem fazer conta. Se quiser conferir, faz a conta. É só você subtrair um mês do outro. A maior diferença vai ser 5.808 menos 4.741. Isso dá mais de 1.000, né? As outras vão dar valores menores do que 1.000. Por exemplo, entre agosto e setembro vai dar em torno de 600, né? Aqui 600, beleza? De maio a junho que ele fala, maio a junho, vai dar aqui em torno de 300 e de abril a maio vai dar em torno de 500, 400 e pouco, né? 500 e pouco. Beleza? Então, essa é a resposta da questão. Essa aqui tá tranquila, essa não vai ser anulada não. E assim a gente chega ao fim desse vídeo. Você entendeu as questões? Entendeu o raciocínio? Então, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre essa prova. Eu, particularmente, não gostei dessa prova. É uma prova que tem diversos pontos de questionamento, né? Então, quando existem vários pontos de questionamento, não é uma prova boa para quem está prestando um concurso. Beleza? Se você quiser aprender mais, confere os links que eu sempre separo para você e pode se inscrever aqui no canal, né? Não paga nada, é de graça para você assistir esses vídeos e pensar junto comigo, né, sobre essas possibilidades de recurso e sobre essas coisas que às vezes as bancas fazem, né não? Se inscreve aí, lembra, deixa o like e comenta, encaminha esse vídeo para alguém. No mais, bons estudos e até a próxima.